Então quer dizer que a advogada do tráfico, que seria recebida pelo Alexandre de Moraes para denunciar a operação policial que humilhou o Comando Vermelho, foi apoiada financeiramente na sua eleição e politicamente pelo líder do Comando Vermelho. Talvez valha a pena a gente mergulhar em quem de fato é essa advogada, essa Flávia Frois, porque aí fica muita coisa fácil de entender. Quem é Flávia Frois? Flávia Frois é uma advogada criminalista no Rio de Janeiro e ela é bem conhecida por atuar em casos assim de grande repercussão, geralmente envolvendo a defesa de líderes de facções narcoterroristas. Ela é conhecida como a advogada do tráfico. A advogada do tráfico. Não é o Paulo Figueiredo quem está dizendo, é a inofensiva revista Marie Claire, do Grupo Globo. Eu não sou um grande leitor de Marie Claire, mas eu achei essa reportagem, minha equipe achou essa reportagem no ar, na internet. E quando a Marie Claire do Grupo Globo fala assim de você, é porque a situação é ruim. Mas se você achar que pode ser implicância da Globo, também a Record também adotou essa nomenclatura de advogada do tráfico para Flávia Frois. Como nós vimos na reportagem do Metrópolis, essa advogada do tráfico, cuja ONG seria recebida pelo Alexandre de Moraes, ela está muito acostumada à defesa de líderes de facções narcoterroristas. Eu repito aqui, por exemplo, que ela é advogada do Marcinho VP, que é o líder do Comando Vermelho. Se você não entende quem é Marcinho VP e que tipo de crime ele cometeu, é pouca coisa. Estamos falando aqui de homicídios duplamente qualificados por motivo torpe e meio cruel. E quando você soma, por exemplo, só as condenações por tráfico de drogas, o Marcinho VP foi condenado a mais de 44 anos de prisão. E para você pegar 44 anos de prisão no Brasil, ou você está segurando hoje em dia uma Bíblia na frente do STF, ou você passa batom em estátua, ou você realmente é muito barra pesada. Mas a advogada cuja ONG seria recebida pelo Alexandre de Moraes não fez só a defesa do Marcinho VP. Não, não. Ela advogou para gente muito legal. Por exemplo, o Fernandinho Beiramar. É verdade, é a mesma advogada do Fernandinho Beiramar, também líder do Comando Vermelho. Também ao Abel Pacheco de Andrade, que você não conhece, mas ele é o Vida Louca, com K, que é da cúpula do Comando Vermelho? Não, PCC. O Fernandinho Beiramar, vocês sabem quem é, né? Que ele foi condenado a mais de 300 anos de prisão por tráfico de drogas, homicídio triplamente qualificado. Ele também era aquele cara que fornecia armas para a Farc, fundadora do Foro de São Paulo, do qual faziam parte Lula e hoje o presidente da Colômbia, Petro. E o Vida Louca é gente boa. Ele só foi condenado por latrocínio, associação criminosa, tortura, roubo do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Todo mundo precisa de um advogado. A advogada do tráfico gosta de trabalhar com essas pessoas. Mas ela tem eu falo sempre, né, das ligações do tráfico com a polícia. Com a política, perdão. Com a polícia também, mas com a política. E a Flávia Frois não deixa barato. Ela foi, inclusive, candidata a deputada federal pelo União Brasil em 2022. Não só foi candidata, mas eu peço a vocês no chat, eu vou dar 15 segundos para vocês me dizerem quem vocês acham que Flávia Frois, candidata a deputada federal em 2022, advogada do tráfico, quem Flávia Frois apoiou abertamente nas eleições de 2022 para presidente? Bolsonaro ou Lula? Respondam vocês aí no chat. Vou dar 30 segundos aqui para vocês, enquanto eu tomo um gole d'água. Bota o... Ah, não tem como botar, né? Então eu vou dizer para vocês. Sobre esse assunto, mais do que comentar, eu quero reagir a uma reportagem. Tirem as crianças da sala, porque eu vou botar uma reportagem da Globo que eu não vi.
Então eu vou reagir junto com vocês. Por que eu não vi? Porque eu não acesso o Globoplay. Mas a minha equipe, e eles recebem adicional de insalubridade, fiquem tranquilos, a minha equipe separou e a gente vai assistir juntos. Coloca aí pra gente, Bruno. Investiga a advogada Flávia Frois por associação com o tráfico. Segundo os investigadores, ela teria pedido a chefes de facções ajuda em dinheiro para a campanha eleitoral. Essa é a advogada Flávia Frois, em um vídeo publicado por ela nas redes sociais. Flávia também é presidente do Instituto Anjos da Liberdade, uma organização social que desenvolve projetos na área de direitos humanos. Uma das principais bandeiras do Instituto é a liberação de visitas íntimas para chefes de facção em presídios federais, que foram suspensas pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. No ano passado, a advogada concorreu a deputada federal pelo partido União Brasil, mas não foi eleita. E começou a ser investigada pela Polícia Federal no inquérito que apura a interferência do tráfico e da milícia nas eleições de 2022, como mostrou uma... Opa, que bacana. Teve um inquérito da Polícia Federal, então, investigando o tráfico e a ligação do tráfico com as eleições e com a política. Pô, eu achei que eu não podia nem falar sobre esse assunto em 2022. Era proibido, tinha ordem judicial do TSE proibindo a gente tratar desse assunto na Jovem Pan. Pô, que bom que teve uma investigação da Polícia Federal. Reportagem do jornal O Globo. Um inquérito da Polícia Federal diz que em maio do ano passado, Flávia esteve no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, para pedir apoio de chefes do tráfico carioca em sua campanha eleitoral. A PF investiga se, além de apoio, ela obteve dinheiro dos traficantes. O RJ2 teve acesso a conversas que constam no documento, com Fabiano Atanásio. Caramba, mas será que o tráfico de drogas financiou campanha política? Deixa eu ver. Da Silva, UFB, chefe do tráfico na Penha, Flávia comentou que era candidata de um partido de direita, União Brasil, e que tinha ganhado tempo de televisão. Em outro Porra, direita é União Brasil, um partido de direita? Pô, estão de sacanagem comigo, né? A advogada disse que queria apoio de FB e da família dele e perguntou se poderia dizer que tinha o apoio do traficante. FB respondeu, lógico que eu voto em você. Numa conversa no mesmo dia com Márcio dos Santos Nepomuceno, Marcinho VP, chefe do tráfico no Alemão, Flávia também pediu votos da família. Segundo as investigações, famílias são membros da organização criminosa. A advogada perguntou se tinha o apoio da família, que ela classificou como fundamental. E Marcinho VP disse, eu votaria, claro que votaria. Em junho, Flávia solicitou que Marcinho VP adiantasse uma quantia significativa. Porra, a Globo botou as fotos da mulher com os peitão pra fora, selecionada, né? Isso aí é brincadeira. O valor de um júri. Segundo as investigações, a quantia ultrapassava R$300 mil. A Como é que é? Flávia solicitou que Marcinho VP adiantasse uma... Eu entendi a técnica, Globo. Você coloca o decote na moça, a gente se distrai, né? Metade da população, metade não, porque tem que tirar os gays, 2%. Então, 48% da população se distrai. Não, e tem as lésbicas também. Então dá mais ou menos 50%. Metade da população se distrai e não presta atenção no que você está falando, mas eu vou usar o meu poder além do alcance e vou ouvir de novo o que você está dizendo, vou focar na parte do dinheiro. Quantia significativa. O valor de um júri. Segundo as investigações, a quantia ultrapassava R$300 mil. A advogada informou que ela classificou como fundamental. E Marcinho VP disse, eu votaria, claro que votaria. Em junho, Flávia solicitou que Marcinho VP adiantasse uma quantia significativa. O valor de um júri. Segundo as investigações, a quantia ultrapassava R$300 mil. A advogada informou que estava entrando em processo eleitoral. VP falou que já tinha pedido para resolver essa questão. Flávia conseguiu o dinheiro. A polícia investiga também se com parte da verba ela teria comprado uma BMW por R$280 mil. O carro foi usado na campanha eleitoral. A Polícia Federal acredita... O que tem mais para investigar? O que tem mais para investigar? Que houve repasse da maior facção criminosa do Estado, a campanha de Flávia Frois à Câmara dos Deputados. A PF chegou a fazer o pedido de prisão e de busca e apreensão na casa da advogada, mas o pedido foi negado pela Justiça Eleitoral em novembro de 2022. As investigações apuram também se Flávia teve o apoio de traficantes de outros estados. No processo que corre no Tribunal Regional Eleitoral, existe a transcrição de uma conversa dela com uma mulher. Ela diz que recebeu uma mensagem da liderança de uma facção criminosa de São Paulo, dizendo que ela só não se elegeu porque não concorreu por lá. A advogada demonstrou arrependimento por ter se candidatado pelo Rio de Janeiro. Na conversa, ela disse, eu me arrependo muito de ter vindo pelo Rio, sabe? O cara lá, eles tinham me avisado. Falam, não vai pelo Rio, vem por aqui, São Paulo. A mulher respondeu, é que o Rio não tem organização. Na conversa, Flávia repetiu as palavras dos criminosos. O Rio é uma zona mesmo. Realmente isso, como carioca, eu falo, o Rio é uma zona. São Paulo está à frente em tudo do Rio de Janeiro, inclusive na organização do crime. Mas... São Paulo, a gente garante a sua eleição. Você em São Paulo tá eleita. Na mesma ligação, ela disse, só vou continuar com o Marcinho, entendeu? Vou continuar com o Márcio, porque ele foi muito parceiro meu. Me ajudou. Foi quem me mandou dinheiro. União Brasil informou que, no ato de filiação, a advogada Flávia Frois apresentou todos os documentos exigidos, que o partido zela pelos princípios éticos e não compactua com o desvio de conduta de seus filiados.
A advogada Flávia Frois diz que nada mais natural do que pedir o apoio eleitoral dos familiares dos presos. Ela negou qualquer ajuda financeira e diz que as gravações mostram que há um pedido de adiantamento de honorários dos diversos processos em que atua na defesa dos clientes. Flávia Frois diz que a compra da BMW se deu mediante financiamento e que as especulações maliciosas são fruto de uma tentativa de criminalizar quem defende os direitos humanos no Brasil. Então quer dizer que a advogada do tráfico, que seria recebida pelo Alexandre de Moraes para denunciar a operação policial que humilhou o Comando Vermelho, foi apoiada financeiramente na sua eleição e politicamente pelo líder do Comando Vermelho. Eu não sei, você tem como colocar aqui o meme da Nazaré aqui, fazendo conta aqui? Meu irmão, esse é o escancarado. Quantos parlamentares eleitos pelas facções narcoterroristas nós temos? Vejam, Flávia Frois fala, pô, meu mal foi ter sido candidata pelo Rico. Se fosse para São Paulo, com certeza eu teria entrado. A Flávia Frois não se elegeu, mas quantos mais não receberam apoio do Comando Vermelho e do PCC nas eleições? Mas eu não podia e não posso sequer falar sobre esse assunto, porque falar sobre esse assunto é atacar as instituições, não é verdade? É tudo muito coincidência, por isso que eu trato aqui no programa com coincidência. Nenhuma dessas pessoas, que estão todas ligadas entre si, tudo aponta para o Comando Vermelho, para o PCC. Não, mas ninguém tem nenhuma ligação. Pô, eu me pergunto o seguinte, se tem os áudios da mulher confessando ter recebido dinheiro do Marcinho VP, por que essa mulher está solta? Onde é que foi parar a investigação? Cadê essa tal dessa investigação da Polícia Federal que aconteceu? Esse mandado de prisão que foi recusado pelo mesmo TSE que hoje quer caçar o Cláudio Castro. Porra! Caraca, meu irmão! Liga os pontos! Liga os pontos! A Polícia Federal parou essa investigação? A Flávia era a única? O que aconteceu com essa investigação? 2022? Ora, de 2022... Vejam, talvez vocês estejam ocupados demais. Eu não sei. É uma conjectura. Se é falta de gente, talvez não vale a pena perder tempo indo atrás de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, essas pessoas que atacam as instituições, e vale a pena ir atrás da mulher que está recebendo dinheiro de traficante para ser candidata na política e que está militando em ONG internacional e que está tendo audiência com Alexandre de Moraes. Sei lá, né? Então, receber dinheiro de traficante, não, isso não é ataque à instituição, não. O ataque à instituição é reportar que a mulher está recebendo dinheiro do tráfico. E veja, o apoio institucional continua nas outras frentes também. E vocês têm que parar, botar a mão na consciência, pelo amor de Deus, isso não é acidental. Isso não pode ser acidental e está evidente para o público que não é acidental. A alcunha do PT como partido do tráfico não é acidental. Essas reuniões, esses encontros, essa articulação, a gente está falando de uma quantidade de dinheiro ilimitada. Absolutamente ilimitada. Agora, vejam. Como alguém pode confiar no Poder Judiciário? Como alguém pode confiar no Poder Judiciário que quer caçar o Cláudio Castro, que fez a mega operação, mas, no entanto, nega o mandado de prisão da mulher que recebe dinheiro do tráfico? Eu não sei como alguém pode achar que isso não é um ataque às instituições. Que o fato do Alexandre de Moraes estar recebendo, e eu estou falando aqui do Alexandre de Moraes, mas quantos juízes no Judiciário do Rio de Janeiro não recebem essa mulher? E será que tem corrupção envolvendo os juízes? Não sei. Tem muita corrupção envolvendo juízes no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Especialmente no Rio de Janeiro. O tipo de atuação do criminoso do Rio de Janeiro, ele é diferente de todo o resto do país. O que as forças de segurança do Rio de Janeiro enfrentam não tem paralelo. O tipo de armamento,
o tipo de geografia. Se você entrar numa favela do Rio de Janeiro, você vai encontrar vielas, são labirintos, e várias delas ficam localizadas em morro. Então, a polícia, além de estar se deslocando num labirinto, ela está num plano mais baixo. O criminoso está aqui, no plano mais alto. Tá? Quem está no plano mais alto tem a vantagem. O que pode ajudar o policial numa situação dessas? O helicóptero, o apoio aéreo. O traficante tem horror a helicóptero. O helicóptero da polícia é um inimigo terrível para eles, porque reverte essa vantagem, né? A vantagem da visão privilegiada passa para a polícia. Isso é um sintoma de um Estado em guerra. Vou utilizar um dado aqui da Universidade Federal Fluminense, que afirma que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem em áreas dominadas por facções, milícias, Terceiro Comando, ADA ou Comando Vermelho. Aqui no Rio de Janeiro são quase 1.900 favelas no Rio. Num espaço pequeno desse é um absurdo. Então, a desordem é um fator que impacta muito negativamente na segurança pública. A gente vê que o criminoso, ele busca a desordem e não o contrário. Em termos práticos, como é que eles edificam esses verdadeiros enclaves de microssoberania, verdadeiras áreas não governadas no interior do Estado? Tomar no cu, porra! Esses grupos, eles combinam técnicas de coerção e cooptação para agir de forma direta e indireta sobre a população local. E a partir daí, eles desenvolvem basicamente 4 eixos de esforço. O primeiro é a imposição do sistema normativo. O segundo é o controle de recursos. É a água, é a luz, é a internet, é o gás, é o transporte alternativo. O terceiro é a criação de verdadeiras zonas de silêncio, dentro da qual eles calam as vozes dissidentes e promovem a sua narrativa hegemônica. 4 é a redefinição ou estabelecimento de um padrão de comportamento cultural e socialmente aceitável. Dessa forma, eles conseguem impor o sistema normativo no nível local. E de acordo com algo que é chamado teoria do controle competitivo, quem impõe o sistema normativo detém o controle efetivo. Há décadas se tolera que parcelas significativas do território da cidade estejam entregues ao crime organizado. Isso é tolerado há pelo menos 40 anos, pelo menos 4 décadas. Eu já escutei muitos comentários a respeito de surgimento de facções. Só que elas sempre tiveram origem dentro do cárcere. Então, se você quiser realmente saber como funciona uma facção criminosa, você tem que estar lá dentro, diariamente com ela. Não adianta passar um dia numa comunidade. Você tem que estar lá dentro. A primeira grande facção realmente surge no presídio da Ilha Grande, no governo militar. E, infelizmente, teve alguma alma na década de 70 que resolveu misturar presos políticos com bandidos comuns, tá? Todos são convencionais, mas um era denominado como preso político. Eles tinham o viés de quê? Combater o governo. Hoje é sabido que alguns participavam desses treinamentos lá fora, seja em Cuba, seja onde foi. Táticas de guerrilha, desestruturação de governos, inteligência, contra-inteligência e tudo que a gente sabe que envolvia esses processos revolucionários da época. O que foi passado para essas facções na época? Quando eles se uniram dentro do Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande. Todas essas técnicas oriundas desses treinamentos de guerrilha, feitos lá fora por esses pseudos revolucionários que combatiam o governo da época. Então ali foi a semente da primeira organização criminosa. Essa união deu início realmente à Falange Vermelha, à Falange Jacaré, que eram presos que já eram vinculados ao Jacarezinho, e os demais eram os da Falange Vermelha,
que eram presos que depois, posteriormente, mudaram seu nome para essa facção chamada Comando Vermelho. Era um conhecimento de guerrilha. Vamos nos organizar como se organiza uma célula terrorista. Como é que se desestabiliza um governo, uma administração? Então eles resolveram começar a colocar em prática para desestabilizar a administração desse Instituto Penal. Vamos fazer greve de fome. Vamos começar a reivindicar coisas. Vamos começar a juntar dinheiro. Vamos começar a realmente financiar os nossos projetos. A princípio era para quê? Melhorar a convivência dentro do cárcere. Então, originariamente foi para... Vamos melhorar a nossa vida? Como tudo no começo é romântico e poético. Só que eles viram que aquilo ali poderia ser colocado em prática para quê? Cometimento de crimes. Então, realmente, deixou de ser uma organização de pessoas que estavam dentro do cárcere para realmente virar uma organização criminosa. Uma organização para cometimento de crimes. E com isso eles foram se aperfeiçoando, eles foram se profissionalizando. Eles têm uma organização realmente que faz diferença dentro do cárcere. Tudo que é organizado, ele passa de uma forma mais hierarquizada. Eles têm hierarquia, sim, eles têm as suas, digamos assim, os seus decretos, as suas leis, os seus slogans, né? E outras facções, obviamente, outros grupos, né, vieram meio copiando, né, meio fazendo com que parecesse com o Comando Vermelho. No próprio presídio da Ilha Grande, tinham bandidos de uma comunidade específica, de uma favela específica, Jacaré, que não queriam se aliar a essa facção e montaram uma segunda facção, que depois, muito depois, se torna o Terceiro Comando. O Terceiro Comando, ele vai sofrendo variações, porque ele tem várias comunidades no Rio de Janeiro que são isoladas. E cada bandido de uma facção dessa vai provocando dissidências. Aí surge no momento o Terceiro Comando puro, uma dissidência, que vai ficando mais forte. Depois surge o ADA, já na década de 90, também final da década de 90, com uma proposta bem parecida com o nome, Amigo dos Amigos. Era uma proposta realmente de ser uma facção menos sanguinária, que enfrentava menos a polícia. Parece engraçado eu falar isso pra você, mas tinha algumas histórias no BOPE na minha geração. Pimentel, o ADA não atira em polícia. Atiravam sim, se tivessem cercados pela polícia, tá? Terceiro Comando não atira em polícia também. Só atiravam na polícia se estivessem cercados. Mas não tinham aquela disposição do Comando Vermelho de atacar a polícia. O Comando Vermelho, até hoje, ataca policiais.